Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos em sua presença, Pai, e somos muito gratos por esses estudos, por esses momentos especiais que passamos com o seu povo, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus, visita cada um desse grupo, visita todos os familiares, Senhor, nos una cada vez mais na sua presença, Pai. As coisas estão cada vez mais difíceis, Senhor, e o cerco está se apertando. Não permita, Senhor, que nada abale a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor. Nos conduza, Senhor, no seu caminho, na sua verdade. Não permita que nós caiamos para a direita ou para a esquerda e que nosso foco seja olhar para a cruz de Cristo, porque lá é o nosso lugar. Eu agradeço por estar nesse grupo, eu agradeço pela vida do irmão Júnior, abençoo imensamente a família, os filhos, a esposa, Pai, e que ele esteja sempre conosco, nos ensinando, nos passando aquilo que ele já aprendeu. Eu sou muito grata e nos fortaleça, principalmente espiritualmente, nos fortaleça muito, para que nós sejamos firmes até o fim. Nos dê sabedoria, humildade, autocontrole em todas as situações que estão por vir. Eu te peço e te agradeço no nome poderoso que há em Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Bem, dando continuidade ao nosso tema de hoje, terceira parte do nosso estudo, 1 hora com a besta, parte 3. O texto base, é isso? É o texto que nós temos estudado já durante esses dias. É o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, versos 11 ao verso 18. Fala que a besta que foi, né, não é o oitavo. E é dos 7 e caminha para a destruição. Assim se inicia o texto de Apocalipse 17. E os 10 chifres que você viu são 10 reis. E esses 10 reis ainda não receberam reino. Já vimos o sentido dessas palavras. Ainda não receberam reino. Não receberam reino, mas eles recebem poder. Eles recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Esse aqui é o ponto central do nosso estudo. Esse poder dos reis, dos 10 reis, com a besta durante 1 hora. E esse poder temporal durante 1 hora, na verdade, é um poder, mais uma vez, um poder instrumental. Esses 10 chifres, eles serão um instrumento da besta. Assim como aquela besta que surge da terra é um instrumento da besta que surgiu do mar. Mais uma vez, nós temos aqui 10 chifres que serão lacaios dessa besta por 1 hora. Então, esse é o ponto aqui. Por que por 1 hora? O que acontece durante essa 1 hora que é preciso que 10 chifres, 10 reis, deem esse poder? Veja, eles têm apenas uma mente, eles têm apenas um pensamento. Há uma unidade completa aqui, que é dar o seu poder e força à besta. A besta não pode fazer, mais uma vez, de si própria aquilo que ela deseja. Então, ela precisa que haja uma besta instrumental e haja também, que é o falso profeta, e haja também 10 chifres, 10 reis que comandem todo o mundo para lhe dar poder e a força para guerrear contra o Cordeiro, contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É isso que fica claro aqui em Apocalipse 17. Esse é o objetivo deles, é lutar contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só que sem nos dizer motivo aparente, o Apocalipse aqui introduz um elemento novo a partir do verso 16. Nós não estamos, quem sabe, esperando, nós não estávamos esperando as palavras que nos são ditas no verso 16. Por exemplo, os 10 chifres que tu viste, né, eles agora passarão a odiar a prostituta. Veja, eles aqui dão o seu poder à besta. Mas aqui no versículo 16, os 10 chifres
eles começaram a odiar a prostituta. Você tem aqui a besta e tem a prostituta. Nós podemos ver depois qual é o sentido disso aqui. Então fica muito claro, pelo menos a sequência dos eventos aqui em Apocalipse 17, 11 a 18. O que são os eventos em si? Então é preciso um estudo da Escritura. Mas as profecias no Apocalipse, elas vão se ligando umas com as outras com o passar do tempo. Vai havendo uma unidade de propósito, uma unidade da profecia. Quando nós vemos aqui no verso 12 a 16, o sexto anjo, é aqui no sexto anjo que ele derrama a sua taça sobre o rio Eufrates. É interessante aqui que a água seca e o caminho dos reis do leste, ele é então preparado. É esse evento aqui que faz com que os três espíritos imundos, como rãs, saiam da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Nós já vimos também o sentido deles saírem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Os três espíritos imundos não são o dragão, nem a besta, nem o falso profeta. Mas eles saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles têm concordância, eles recebem um apoio, digamos assim, de unidade entre o dragão, a besta e o falso profeta. Eles fazem milagres, são espíritos de demônios, e eles vão para os reis da terra e de todo mundo para reuni-los. Interessante que lá no Apocalipse 17 fala que estes 10 reis recebem poder, e eles têm um só pensamento. Por que eles têm só um pensamento? Por causa da atuação desses espíritos malignos aqui. Quando os espíritos malignos, esses três espíritos imundos, eles recebem, vamos dizer assim, o apoio, a palavra de imposição, de união do dragão, da besta e do falso profeta, os três espíritos malignos, eles se dirigem e então arrebanham os reis do mundo inteiro para a batalha do Armagedon. Então eles fazem milagres, eles reúnem aqueles 10 reis para uma grande batalha, a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, do Armagedon. Lá no Apocalipse, quando nós estudamos aquela série lá sobre o Apocalipse, nós vimos sobre a batalha do Armagedon com detalhes. Então, o que significa esse secamento dessas águas? O secamento das águas, né? O dissecar das águas, o murchar, não é isso? O sentido aqui da palavra, secar, o estar maduro, esse também é um dos sentidos aqui, estar maduro. Apocalipse 14, 15 tem uma palavra ali no texto que faz referência também a essa mesma palavra que é usada, a palavra grega, que é utilizada aqui, é o maduro, ser maduro. Você vai ver lá no Apocalipse 14, 15, quando diz que saiu do templo outro anjo com uma grande voz, e ele então está com uma foice, né? E ele fala com aquele que está na foice que chegou a hora de colher, porque a colheita da terra, a seara da terra está madura. Veja a palavra que é utilizada aqui, madura. A colheita da terra está madura. Então, os habitantes da terra, primeiro, eles devem estar maduros para a colheita. Eles precisam estar maduros para a colheita. O que significa o amadurecimento dos habitantes da terra? Nós temos aqui em Apocalipse 14, verso 15. Vamos ler esse texto mais uma vez, com toda a propriedade. Apocalipse 14, verso 15. 14, verso 15, diz assim. Você tem aqui o contexto da vindima, da colheita. Você vai ver que logo na sequência, a imagem da besta. Você tem aqui o Apocalipse 13, depois você vai ter o Apocalipse 14. No Apocalipse 14, você vai ver o Cordeiro, os remidos no Monte Sião. Você vai ver lá as mensagens que estão proclamadas. Na sequência da proclamação destas mensagens, é que você vai ver a mensagem, né, da ceifa agora. E a ceifa, ela está dividida em duas partes. A ceifa. Nós vimos isso lá no Apocalipse. Primeiro é apresentado uma nuvem branca, e ali sobre a nuvem branca, semelhante ao filho do homem, aqui é Cristo. Tem na cabeça coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Você vê que essa é uma figura semelhante, que lembra lá Ezequiel, capítulo 1, 26 também. Ezequiel 26, também Daniel 7,13. Quando Daniel 7,13, lá em Daniel, ele olha e vê nas visões da noite, um como filho do homem, está se dirigindo ao ancião de dias. Então, outro anjo sai do santuário. Veja, esse é o contexto da segunda vinda. No verso 14, de Apocalipse 14, 14, você vê que logo após esses eventos aqui, as mensagens, aparece o Cordeiro, aparece no capítulo 13 a besta,
essa imagem da besta, tudo ali. Na sequência aparecem as mensagens de salvação, essas 3 grandes mensagens de Apocalipse 14. E depois no verso 12 diz, olha, os meus santos, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E então logo na sequência você vai ver que é dada a mensagem sobre os mortos, que são bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque eles vão descansar das suas obras. Então, a referência que é feita aos mortos aqui que descansam das suas obras é porque eles estão na iminência agora de receberem a sua recompensa. Aquela recompensa que foi reivindicada lá no 5º selo. Por isso que apresenta-se agora o contexto da ceifa. E o verso 14 nos apresenta a segunda vinda do Filho de Deus, nas nuvens do céu. Ele está sobre a nuvem, tem a cabeça coroa de ouro e uma foice afiada. Só que agora o Apocalipse vai apresentar a segunda vinda no contexto de uma colheita. E é por isso que a gente vai ver o termo aqui maduro, a palavra madura. Você vai ver no verso 15, diz que sai outro anjo do santuário e ele está clamando em grande voz, para aquele que se acha sentado na nuvem. E ele diz assim, toma a tua foice ceifa, pois chegou a hora de ceifar. A palavra ceifar é do grego terizo, quer dizer, você vai chegar ao momento de você cortar. Esse é o sentido. Você vai cortar. É uma colheita, mas a colheita envolve um corte. Por quê? Porque a seara da terra já amadureceu. A palavra aqui do grego é o xeraino. É o sentido de estar seco. O amadurecer é estar seco. Significa o amadurecimento das safras. Então agora chegou esse momento do amadurecimento. E o verso 16 diz que ele então passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Você vai ver isso em Apocalipse 25, você vai ver isso em Apocalipse, logo no início, o primeiro ponto que apresenta, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. A terra foi ceifada, a terra está madura, a seara da terra está madura. Mas na sequência também vai sair outra voz, um outro ser celestial. E veja, esse outro ser celestial, ele é quem tem a foice afiada. Ele tem a foice afiada. Outro anjo. E saiu também, ainda do altar, outro anjo, esse que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada. Veja, primeiro você vê aqui a figura de Cristo nas nuvens do céu. Sai um anjo e diz, olha, chegou o momento de ceifar a terra. Ele ceifa a terra. Na sequência, sai um anjo, e esse anjo, ele tem uma foice afiada. Esse anjo em si, ele tem a foice afiada. Mas sai outro anjo depois. Aqui você tem um outro anjo, e esse anjo sai dizendo o seguinte, né? Esse anjo tem autoridade sobre o fogo. O fogo está relacionado a juízos. Aos juízos. E ele então vai dizer àquele anjo que tem a foice afiada, dizendo, olha, toma a tua foice afiada, ou seja, usa a sua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Você vê que aqui é algo diferente do que acontece. Você tem 2 colheitas aqui. Você tem a primeira colheita, feita pelo próprio Senhor, simbolicamente, e você tem uma colheita aqui que não é feita pelo Senhor, não é para o Senhor. O verso 19 diz que o anjo passou a sua foice na terra e vindimou. Está tratando aqui de uvas. Ele vindima a videira da terra e lança essa videira no grande lagar da cólera de Deus. Não existe essa referência à primeira ceifa, à primeira colheita. A primeira colheita, eles são lançados no celeiro de Deus. Aqui são lançados no lagar. O que era o lagar? É o lugar ali, no qual as uvas eles eram pisadas. E onde é que ficava o lagar? O lagar ele ficava geralmente naquele tonel mais baixo. Ele ficava ali fincado ali na terra. E aquele vinho fluía do lagar. Então aqui usa a expressão do lagar, onde sendo lançadas essas videiras, e esse lagar é o lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade. O que diz o Apocalipse? O que diz a palavra? Fora ficam, fora da cidade. Os cães, os feiticeiros, todos eles ficam fora da cidade. Então nós temos aqui a apresentação de 2 colheitas especiais.
uma colheita dos salvos para a vida eterna, em resumo, e essa outra colheita é a colheita dos perdidos. Agora, o ponto especial de tudo isso aqui, para o nosso entendimento, é os habitantes da terra primeiro devem se tornar maduros para a colheita. E o que é amadurecimento? Amadurecimento é um processo. Nenhuma fruta ela já nasce madura. Na verdade, nenhuma fruta nasce madura. Nenhuma. Ela nasce, ela vai ter de brotar, ela vai ter de crescer, ela floresce, brota, cresce e vai até o ponto de se tornar madura. Os habitantes da terra precisam se tornar maduros para que então haja a colheita. O Eufrates está secando aqui. E o Eufrates está secando, como mostra aqui Apocalipse 16, não é isso? Ele não está indicando aqui que o apoio, nós estamos todos nesse ponto aqui da hora cabeça, que é a hora final, que não está havendo apoio a essa legislação que acontecerá, essa decisão mundial para apoiar a besta, quando a imagem da besta falar para matar. Porque não é isso que o Apocalipse fala. É isso que o Apocalipse fala. Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 13, é exatamente isso que nós vamos ver. Apocalipse 13, 14. 14, 15, aliás. E você vê aqui o contexto. Qual é o contexto? Também opera grandes sinais, Apocalipse 13, 13, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. E aí você vai ver que Apocalipse 16, 14 diz que os 3 espíritos malignos, os 3 espíritos de demônios, eles fazem grandes sinais também. Então você vê que o contexto de Apocalipse 13 é lá no Apocalipse 16, 17. Esses versos aqui, o cumprimento desses versos, o verso 13, 14, o verso 15 e 16, ele está ligado lá com as pragas. A aplicação dele é para o período aqui das pragas, esses grandes sinais. E esse momento aqui do fôlego, verso 15, ele acontece um momento antes. Esses versos aqui, ó, verso 14 e 15, eles acontecem um pouco antes desses eventos, das pragas. E lhe foi dado comunicar fôlego, verso 15, a imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, não dá para imaginar que as pessoas não imaginem, não pensem que a besta vai mandar matar as pessoas, no sentido que isso terá de ser feito por algum tipo de legislação. Não é verdade? Isso vai ser feito por algum tipo de legislação. E o que vai mandar matar as pessoas não é, vamos dizer assim, a marca da besta em si. É a imagem da besta. A legislação que será feita nesse período aqui será fundamentada na existência da imagem da besta. A imagem da besta. Ela é quem determina essa autoridade para fazer morrer, não é isso? Quantos não adorem a imagem da besta. Adorar a imagem da besta, consequentemente, se recebe a marca da besta. Então, morrerá aqueles que não necessariamente receberem a marca da besta. Porque o fato é o seguinte, primeiro adora a imagem da besta, depois recebe a marca da besta. É isso que vai ficando claro aqui no estudo do Apocalipse. Então, os habitantes têm de estar maduros, toda a terra. E o amadurecer significa o seguinte, o processo de vida espiritual que a pessoa vem levando, ele vai chegar num ponto que vai estar completamente configurado. Por exemplo, se a pessoa mente, se a pessoa dissimula, se a pessoa se aproveita dos outros, se a pessoa tem atitudes que não condizem com a modéstia, com o caráter de Cristo, e a pessoa deixa que essas coisas vão sendo consolidadas na vida dela, e a pessoa começa a agir como se isso fosse normal. O que acontece? Vai chegar um ponto que isso vai amadurecer. E o que é o amadurecer? O amadurecer vai chegar um momento que isso vai ser algo na vida dela que vai estar impregnado na essência dela. Então você ou amadurece, ou você fica completamente pronto, formado com a imagem de Cristo em você, ou você vai amadurecer e ficar com uma fruta podre. Porque alguma coisa podre você deixou que tomasse de conta de você, da sua vida espiritual. E é exatamente isso aqui. Quando diz a colheita da terra está madura, quer dizer, a colheita da terra, ela está podre. Ela chegou num ponto, né, por dentro, né? Ali por dentro apodreceu. E ela por fora aparenta que está madura. Ou seja, chegou a um ponto que não há mais como reverter.
não há mais como voltar. É isso que a palavra diz. E então o mundo inteiro vai poder se unir, aqui, conforme Apocalipse 16, vai poder se unir com a besta, vai poder se unir com os poderes dominantes e com um objetivo apenas. Qual é o objetivo? Matar aqueles que não adorem a imagem da besta e que não receberam a marca da besta. E aí vão fazer guerra contra o Cordeiro. Então o mundo inteiro vai ser movido para isso. E o povo, então, de Deus, o remanescente, será então perseguido. Será então perseguido nesse contexto, exatamente nesse contexto que será perseguido. Por isso que Apocalipse 14, 18 fala desse outro anjo que sai do altar. O outro anjo que sai do altar, que tem poder sobre o fogo. E ele então diz, olha, chegou a hora de você colher. Um detalhe sobre as uvas. Um detalhe sobre as uvas que não pode passar. É o seguinte, as uvas, simplesmente é um detalhe, né? Um detalhe aqui, eu nunca plantei. Mas as uvas, elas crescem, dizem que a uva cresce, se desenvolve melhor se for num ambiente seco. Um ambiente seco. Então ela vai se desenvolver melhor. E elas também devem ser colhidas num dia quente. Num dia quente também, seco. A uva não pode ser colhida durante a chuva. Ou imediatamente depois da chuva, porque isso pode diluir, influenciar no sabor. O sabor pode ser diluído. Isso se alinha perfeitamente com as Escrituras. Então, não há ligação de chuva com essa foice, com essa colheita que é feita. Por quê? A chuva vem antes. A chuva precisa vir antes. E o que é a chuva? O que significa a chuva? A chuva é o derramamento do Espírito. E é necessário uma última chuva antes desses eventos acontecerem, os eventos de Apocalipse 16. E essa última chuva já caiu sobre o povo de Deus. E isso capacitou o povo de Deus, capacita os eleitos, os fiéis, os 144 mil, a proclamar a última mensagem. Não pela sua própria força, mas por causa da chuva. Eles foram molhados com a chuva, a última chuva do Espírito. E eles então passam pelas pragas firmes. Eles não recebem as pragas em si, claro, de forma alguma. E então é nesse contexto aqui que há uma completa separação de mente, propósito, de fé, de crença e de espíritos. Então aqueles que são as uvas, mas as uvas secas, as uvas maduras, que aqui são utilizadas como símbolo de rejeição, de destruição, eles estarão prontos nesse momento para livrar a terra, definitivamente, daqueles dissidentes que se atreveram a denunciá-los. Eles vão correr contra o povo de Deus para matá-los. Por quê? Porque há uma legislação lá da imagem da besta dizendo que isso pode ser feito. Então, as coisas são dessa forma, serão dessa forma. Por isso que Apocalipse 16:15 diz: eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e mantém as suas roupas, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então você vê agora os momentos que antecedem a libertação do povo de Deus. Os habitantes do mundo estão todos unidos debaixo de um só espírito. Na verdade, são 3 espíritos malignos que a gente pode... Não sei se a gente já falou sobre isso nos últimos estudos, lá do Apocalipse, sobre Armagedon, mas eles, embora sejam espíritos imundos, 3 espíritos imundos, eles compartilham de um só propósito. E nesse instante, a partir desse momento aqui, é que o povo de Deus começa a ver agora sinais da sua libertação. Os sinais físicos, eles aparecem, com certeza, nesse momento aqui. São sinais de libertação. Não é isso? As nuvens do céu, a natureza começa a se mexer, o firmamento começa a falhar, e eles começam a ter um vislumbre da glória celestial muito parecido ao vislumbre que teve Estevão. Qual foi o vislumbre que teve Estevão? Você precisa ir aqui em Atos. Vamos em Atos. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver sobre Estevão. O que é que nós vemos aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo... Você tem capítulo 2, né? Você vai ter aqui sobre Estevão.
Atos capítulo 6, não é isso? Atos capítulo 6. 6, verso 8, fala de Estevão. Estevão estava cheio de graça, de poder, fazendo prodígios. Nossa, que coisa tremenda. E essa aqui foi a primeira chuva, que foi o derramamento do Espírito lá no Pentecostes. E grandes sinais entre o povo. Isso também acontece nos últimos dias com 144 mil. Os 144 mil estarão semelhantemente cheios de graça, de poder, fazendo prodígios, fazendo sinais entre o povo. E é então que se levanta essa perseguição. Aqueles chamados libertos, alexandrinos, e daqui, quem se levantou contra Estevão. O que acontece? Quando nós vamos lá, Estevão é pego, Estevão é levado para ser julgado, veja, diante do poder religioso, Atos capítulo 7, verso 1, o sumo sacerdote é quem pergunta a Estevão, essas coisas assim? É uma autoridade eclesiástica, religiosa, quem questiona Estevão. E Estevão vai dar todo o testemunho sobre todas as coisas que estavam acontecendo. E você vai ver aqui, no finalzinho do capítulo 7, no versículo 55, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Que coisa, cheio, totalmente cheio, transbordante. E ele então fita os olhos no céu. A experiência de Estevão é uma experiência muito similar àquela experiência que acontecerá com os 144 mil, por ocasião de quando a imagem da besta estiver determinando ao mundo inteiro para que eles sejam mortos. Porque é isso que acontece, é isso que está no contexto aqui da palavra. E assim como Estevão olhou para os céus, assim como Estevão fitou os olhos no céu, e Estevão viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus e viu o Senhor Jesus que estava à sua direita. Nos últimos instantes na história desse mundo, quando se tiver tirado todo o apoio daqueles que servem a Deus, os 144 mil, e estiverem sendo entregues à legislação da imagem da besta para serem mortos, eles também passarão por essa experiência. Eles poderão já terão antecipadas da parte de Deus a glória que eles poderão ver, que eles terão participação. Eles vão fitar os olhos no céu e poderão ver a glória de Deus. E o Senhor Jesus à sua direita, e Estevão diz, eis que vejo os céus abertos. Atos 7,56. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essas palavras de Estevão, verso 56, essas últimas, praticamente a última mensagem de Estevão, a última palavra de Estevão, e foi exatamente essa palavra de Estevão que levou ele a ser apedrejado. Você vai ver no verso 57 que quando eles ouvem esta palavra de Estevão, é neste momento, quando eles ouvem essa palavra de Estevão, veja, eles taparam os ouvidos. O mundo religioso não quer ouvir esta palavra. Não é verdade? O mundo religioso não quer ouvir esta palavra. É por isso que no Salmo 2 diz que os reis da terra se uniram, eles fazem os conchavos. Eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias. Então, é exatamente essa frase que causará a maior de todas as perseguições contra os servos de Deus. Estevão tem uma visão celestial, isso não pode ser admitido. Satanás não quer que você tenha nenhum tipo de visão das coisas de Deus. Satanás não fica feliz quando os céus se abrem. Quando os céus se abrem para você, para que você possa ter um vislumbre da glória de Deus, porque Satanás quer que você fique como o avestruz, coloca a cabeça no buraco e fica ali, olhando só para baixo, reclamando, dizendo que não está bom, dizendo que está ruim, dizendo que Deus não lhe ouve, reclamando de tudo. É isso que Satanás quer fazer. Mas veja, Estevão fitou os olhos no céu. Você está fitando os olhos no céu? O verso 54. As pessoas se enfureciam contra Estevão. As pessoas rilhavam os dentes contra Estevão. Mas ao invés de Estevão ficar desanimado, ao invés de Estevão ficar temeroso, ao invés de Estevão olhar para o lado assim, procurar um lugar para sair correndo em toda velocidade, dizer assim, nossa, eu tenho de me livrar. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E isso fez com que Estevão não fugisse. É esse mesmo poder do Espírito que irá preencher os 144 mil.
É desse poder do Espírito que os 144 mil estarão preenchidos. E como eles estarão preenchidos desse poder, cheios do Espírito Santo, eles podem fitar os olhos no céu. Aqueles que não estão cheios do Espírito, eles fitam os olhos nos servos de Deus apenas para se enfurecer. Eles fitam os olhos nos servos de Deus apenas para rilhar os dentes, porque eles estão ali refletindo a luz e a glória dos céus, a transformação do Espírito de Deus. E Estevão está cheio do Espírito Santo. Nós podemos ficar repetindo isso aqui o resto da noite. Estevão está cheio do Espírito Santo e ele fita os olhos no céu. Eu não posso estar cheio do Espírito Santo e estar fitando os olhos na terra. Se eu digo que estou cheio do Espírito Santo, estou fitando os olhos no meu irmão apenas para criticá-lo, apenas para condená-lo, apenas para olhar para ele e apontar os defeitos dele, eu também não estou cheio do Espírito Santo. Eu posso estar cheio de qualquer outra coisa, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu não estou cheio do Espírito Santo quando eu apenas fito os meus erros, os meus defeitos, quando eu apenas fito desculpas. Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu, e lá no céu, aquilo de mais importante que você pode ver é a glória de Deus e Jesus à sua direita. Ninguém também pode dizer que fita os olhos no céu e vê outra coisa. Ninguém pode dizer que está com os olhos fitos no céu e está vendo simplesmente o sistema religioso, está vendo a igreja dele, como é bonitinha a igreja dele, está vendo a pregação do pastor fulano de tal, que é bonita, que ele gosta de ouvir, que ele não vive sem ela. Tem pessoas assim hoje. E ao mesmo tempo essas pessoas dizem que estão fitando os olhos no céu. Não. Quando você fita os olhos no céu, o importante, aquilo que Deus te revela, é a glória de Deus. E não há nada mais importante do que ver a glória de Deus. E Jesus à sua direita. Quando Jesus estava sendo julgado, e Anás disse, tu és o Cristo, você não pode negar. E então ele disse, sim, vocês verão o céu aberto, o Filho de Deus à direita. E quando Estevão diz isso, verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Aí esse é o ponto em que eles não suportam, tapam os ouvidos e unânimes. Esse é o tipo de unanimidade de Satanás. A unanimidade contra a verdade. E é justamente quando ele diz isso, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso é aquilo que o diabo não suporta. Saber que os céus estão abertos hoje, a graça está disponível hoje para a salvação, o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. O Filho do Homem está em pé à direita de Deus. O Filho de Deus à direita de Deus. O diabo quer que você pregue qualquer outra coisa, quer que você fale qualquer outra coisa, mas ele não aceita, ele não quer ouvir essa mensagem. E é justamente essa mensagem que os 144 mil estarão proclamando nos últimos dias. E quando eles proclamam essa mensagem, as pessoas, da mesma forma que se levantaram contra Estevão, elas irão também tapar os ouvidos. As pessoas, infelizmente, aqueles que o Pai não chamou, eles não estão dispostos a sequer ouvir essa mensagem. Eles tapam os ouvidos. E a partir do momento que a pessoa tapa os ouvidos, ela já está arcando com o seu próprio destino. Mas essa é a mensagem. Essa é a mensagem sobre a qual todas as outras mensagens estão fundamentadas. Essa é a mensagem. O Filho de Deus em pé à direita do Pai, do Todo-Poderoso. E quando eles ouvem isso, então eles decidem matar Estevão. Da mesma forma, chegará o momento que aqueles homens, nos últimos dias, sobre a liderança da besta, homenageando a imagem da besta, também determinarão dar um assalto final para eliminar o povo de Deus dos últimos dias. Não é verdade? Mas é então que a voz de Deus, vem em libertação do seu povo. Aqueles que tiveram de ser mártires como Estevão, eles já passaram pelo martírio. Eles já terão passado pelo martírio. Então, a partir desse instante aqui, não haverá mais martírios, como nós falamos esses dias. Então, todos contemplam agora sinais de libertação. Os sinais de libertação começam a aparecer cada vez mais, e eles olham para o céu e vão começar a ter essas visões do céu, assim como Estevão. Eles veem o Senhor Jesus ali à direita,
Eles olham para o céu. E a 7ª praga é vista caindo sobre a terra. A voz de Deus abala os céus. Há um grande terremoto. Um grande terremoto. Ele abala o firmamento e as montanhas tremem. Então, todos esses eventos aqui, as grandes pedras de granizo, né, cada uma pesando um talento, caem sobre a terra, para Apocalipse 16, 21. Então, tudo mais o que não foi abalado, o que foi, vamos dizer assim, deixado para o último momento, agora cai por terra de vez. Cai por terra de vez. Por isso que Apocalipse 16, verso 17 e 21 diz que o 7º anjo derrama a sua taça no ar, e então há uma grande voz que vem do templo e diz, está feito. É apenas na 7ª praga. E então acontecem vozes, trovões, relâmpagos e o grande terremoto, um poderoso terremoto, e a grande cidade de Babilônia dividida em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Esse é um grande terremoto mundial. Assim, a sequência dos terremotos, até hoje, se acontecer um grande terremoto, vai ser um grande terremoto mundial como nunca houve. Mais à frente vai acontecer outro terremoto maior do que esse que houve, que até então seria o maior. Até chegar no grande terremoto, que é o terremoto de Apocalipse 16, 27 a 21. E diz aqui, cada ilha fugiu e as montanhas não foram encontradas. Então, o que acontece aqui? Isso é uma coisa tremenda. Não haverá uma ilha, as ilhas fogem, as ilhas afundam, as montanhas também, elas são tiradas do seu lugar. Isso aqui é o maior tremor jamais visto. O maior tremor jamais visto sobre a humanidade. E aqui, então, nós podemos encaixar o texto de Apocalipse 11. É por isso que no Apocalipse existem alguns retalhos que nós precisamos ir montando para que a gente possa entender a que período de tempo eles se referem na profecia. Por exemplo, você tem de juntar Apocalipse 16, 17 a 21 com Apocalipse 11, que está lá atrás, que é antes até do Apocalipse 16. No Apocalipse 11, 15 a 19, diz, o 7º anjo soou e houve grandes vozes no céu. E qual é a mensagem? Qual é o teor da mensagem desse anjo? Os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É aqui a 7ª trombeta. E você vai ver também que Paulo fala a mesma coisa. 1 Coríntios 15, 51 a 55, ele fala que soará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando do mesmo evento aqui do Apocalipse também. E esse evento acontece na 7ª trombeta. Na 7ª trombeta. Quando os reinos de todo o mundo, não apenas esse, todo o universo, então, ele é entregue nas mãos do Senhor Jesus. Então, todos esses eventos estão aqui a partir do Apocalipse 16. Hoje nós estamos bem no final, né? Bem no final dessas coisas. Mas nós ainda podemos voltar para analisar um pouco mais a questão da uma hora com a besta. Quais são outros eventos que acontecem ali. Mas para não perder a sequência dos eventos, nós temos de falar disso agora, sobre os eventos do Apocalipse 11, 16, que levam a essa libertação do povo de Deus no último instante, na última hora. Tudo bem? Então é nesse ponto aqui que acontece a libertação dos salvos. 144 mil, dessa grande angústia. Apocalipse 17, 16 apresenta justamente isso. Então o mundo entrará em confusão. E nós vamos ver no nosso próximo estudo quais os eventos que acontecem no mundo e o que esses eventos vão desencadear, então. Tá ali. E depois nós voltamos novamente para ver os eventos com mais detalhes relacionados a essa hora fatal, e esse dia da profecia relacionado à besta. Tudo bem? Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, que nós possamos nos fortalecer dia após dia, buscar o entendimento na palavra, sabendo dos grandes eventos que estão diante de nós, nós possamos tirar do nosso coração, da nossa mente, tudo que nos atrapalha, agora, enquanto é tempo, para que nós possamos estar com força total diante de tudo quanto vem aí, porque virá como ladrão. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, na sua graça, em nome de Jesus. Amém.